Bom, espero que você esteja acompanhando aí os nossos vídeos. Hoje vamos falar sobre partes de um conjunto, né, ou como é mais reconhecido, né, nos livros, conjunto das partes. O que vem a ser esse conjunto das partes? Então eu vou criar aqui um conjunto A. Um conjunto A é um conjunto vazio. Vou criar também um conjunto B. O conjunto B é o conjunto com a letra A. Vou criar o conjunto C, que é o conjunto da letra A e B. E o conjunto D, que é o conjunto da letra A, C, A, B e C, aliás. Então a gente tem o conjunto A, B, C e D, onde o conjunto A não tem elementos, então eu posso escrever, né, que o N, escrever aqui que o N de A é 0. O conjunto B, o N de B, só tem um elemento A, é 1. E o conjunto C possui o A e o B, portanto tem 2 elementos, e o N de D é 3, já que tem 3 elementos. Tá aí tranquilo, né? Tá aí, a gente já viu nas outras aulas. Agora a gente vai estar trabalhando com o conjunto das partes desse conjunto, né, de cada um deles. O que vai ser esse conjunto das partes? O conjunto das partes a gente representa aí pela letra P, tá? P de A, por exemplo. O que é o conjunto das partes, né? P de A. Conjunto das partes de A. Então aqui é um conjunto que dentro eu vou colocar todos os possíveis conjuntos, né? Que eu vou formar com os elementos que tem ali. Aqui eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente dá uma analisada nele. Vamos ver o B primeiro e depois a gente volta no A. O conjunto das partes de A, portanto, eu tenho só o elemento A. Então eu vou colocar aqui só o subconjunto, né, A. No conjunto das partes C, eu tenho o subconjunto A, o subconjunto B, o subconjunto A e B, e no conjunto D eu tenho o conjunto das partes A, o B e o C. Aqui eu também tenho o A com o B, o A com o C, o B com o C e os três juntos, né? O A com o B com o C. Bom, vou desenhar aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo desse conjunto C. Então aqui eu vou colocar meu conjunto C. Dentro dele eu vou colocar os meus elementos A e B. Então eu tenho o conjunto, né, um subconjunto A, porque eu posso criar um conjuntinho aqui só com A. Eu tenho um subconjunto só com B, porque eu posso criar um outro conjuntinho aqui só com B. Então percebam que dentro do conjunto C existe o conjunto das partes, né, ou seja, as partes de um conjunto dentro desse C. Então quais são os subconjuntos, né, quais são os conjuntos que eu consigo criar com esses elementos? Então é o A, é o B. Eu posso criar também o A com o B, né? Que aliás é o próprio C, mas eu posso criar aí o A com o B. E percebam também que eu posso criar um outro conjunto aqui que não tem elemento nenhum. Vou criar aqui o conjunto B, para a gente dar uma analisada nele também. O conjunto B só tem um elemento A. Portanto, o conjunto das partes de B só vai ter o subconjunto A. Mas também tem esse conjunto aqui, né, que não tem elemento nenhum. Ou seja, quando a gente tem um conjunto que não tem elementos, como é esse caso aqui, a gente representa ele como conjunto vazio. Então todo o conjunto ele vai possuir um conjunto vazio ali dentro. Portanto, o conjunto das partes de A, né, é somente conjunto vazio.
o conjunto das partes de B é o A e esse conjunto vazio. No C é o A, é o B, é o A e o B e o vazio. Então, se eu for fazer aqui o conjunto D, por exemplo, onde a gente tem A, B e C, eu posso criar o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Né? O A, B e C. O AB, o AC e o BC. Além desses, eu ainda posso criar o conjunto total, né, que é o A, B e C, e o conjunto vazio. Então, o conjunto das partes é isso, pegar todos os possíveis subconjuntos que existem dentro de um conjunto. Isso daí é o conjunto das partes. Então, eu vou criar aqui uma notação, que é o seguinte, vou colocar aqui de uma outra cor. O número de conjuntos, o número de elementos, aliás, do conjunto das partes de A é 1. O número de elementos dos conjuntos das partes de B é 2. O número de elementos do conjunto das partes de C é 1, 2, 3, 4. E o número de elementos do conjunto das partes de D é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que isso significa? Né? Eu quero, então, eu tenho um conjunto E, né? Esse conjunto E vai do A, B, até chegar no Z. Eu sei, portanto, que o número de elementos, né, do conjunto E é 26. Eu quero saber, portanto, qual que é o número de elementos do conjunto das partes de E. Quantos elementos vai ter, né, se eu fizer cada agrupamento dessa forma? Percebam que um conjunto que tinha apenas 3 elementos geraram 8 subconjuntos. Então, esse daqui que possui 26 elementos, quantos subconjuntos vai gerar? Difícil, né? Pois bem, tem um jeito facinho aí de a gente resolver esse problema. Se vocês separarem, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 3 é 8. Ou seja, para a gente descobrir, é simples. O número de elementos do conjunto das partes de E é 2 elevado a 26. Então, com isso, a gente cria a seguinte notação. Que o número de elementos do conjunto das partes de X é basicamente 2 elevado ao número de elementos de X. Tá? Então, tenho isso daqui em mente. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro aí o que é o conjunto das partes, né? Como calcular o número de subconjuntos que um conjunto pode ter. Qualquer dúvida aí pode me procurar, tá? Resolva aí a lista de exercícios. Boa sorte e bons estudos!